Pessoal, hoje é a segunda parte dessa série de mensagens. Nós estamos falando debaixo desse tema, desconectados. E assim, a gente está vivendo a geração mais conectada com os de longe e a menos conectada com os de perto. A gente vive hoje um desafio muito grande. A gente se sente próximo de todo mundo, mas a gente nunca esteve tão longe das pessoas que a gente deveria ter relacionamento profundo. E é sobre isso, o desconectados. O que nos desconectou? O que afastou o nosso coração? O que nos impede de ter relacionamentos saudáveis e profundos? É sobre isso que a gente quer falar hoje. E aí a gente vai tomar como base a história de uma família da Bíblia, uma família incrível, uma família patriarcal. E a gente vai ver a história de dois irmãos. Como é que essa desconexão familiar, como é que relacionamentos preciosos são destruídos? Quais são as artimanhas? Quais são os erros que nós cometemos que faz com que a gente se desconecte das pessoas que a gente deveria amar e estar tão perto? E qual a solução para a gente se reconectar ao coração das pessoas que nós achamos que são importantes para a nossa vida? Amém, gente? Vamos lá. Coloca para mim o texto aí de Gênesis capítulo 25, versículo de número 26. Diz assim o texto da Bíblia. Depois saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Então a gente vai ver aqui dois irmãos, diga comigo, irmãos gêmeos. Irmão brigar com outro já é ruim. Irmão gêmeo ainda está em confusão, é pior ainda, né? Agora, qual foi a base da desconexão dessa família? A gente vai ver que literalmente, a gente vai ver um irmão para um lado, outro irmão para o outro. A gente vai ver aqui uma confusão terrível. E quais foram os erros? O que gerou a desconexão desse relacionamento? Vamos lá. Número 1, coloca para mim aqui. O que gera desconexão nos relacionamentos? Leia comigo, vamos lá? Disputa e comparações. Então, a gente vai ver que desde o princípio, Jacó e Esaú duelavam. Eles eram rivais. Preste muita atenção. Nada grande é construído sem unidade e cooperação. Vocês estão me ouvindo? Numa família não existe concorrência. O seu irmão não é seu rival. A gente está vivendo numa sociedade que nunca houve tanta disputa e tanta comparação. A gente vê uma disputa constante entre o quê? Entre homens e mulheres. Disputa constante entre quê? Ricos e pobres. Disputa constante entre negros e brancos, héteros e homos. Então a gente está vendo uma disputa constante. Se nós entendermos que a gente está passando pela vida para cooperar e para somar e não para dividir, a gente vai ver a nossa vida alcançando novos níveis e novos patamares. Se tem uma coisa que arrebenta com qualquer família, é uma casa dividida. E a disputa, a comparação, escute por favor, você tem a sua história, não queira viver a história de ninguém, amém? O que Deus tem para você vai chegar na sua vida no tempo certo, relaxa e descansa em Deus. Preste atenção, Gênesis capítulo 25, versículo 28, olha lá, o que gera desconexão nos relacionamentos, número 2, diz assim Isaac amava Esaú, porque saboreava as caças que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Havia aqui claramente nesse texto, pode colocar o próximo tópico, havia claramente nessa família um partidarismo. Cada pai tinha o seu predileto. Cada pai tinha o seu filho preferido. Gente, se tem uma maneira terrível de você arrebentar com o coração dos seus filhos, é quando você toma partido. É quando você decide, gente, olhe para mim, pelo amor de Deus. Você não pode ter esse preferencialismo. A gente deve guardar o nosso coração. É lógico que a gente tem afinidade. Agora, nos relacionamentos essenciais, nós devemos
a gente deve amar e acolher a todos, porque isso arruína, isso destrói o coração e a alma das pessoas. Então, não seja um partidarista. Quem está me entendendo, diga amém. Havia ali um lar disfuncional. Um pai estava de um lado, a mãe estava de outro. Que gera, preste muita atenção, o que gera desconexão nos relacionamentos. Gênesis capítulo 25, versículo 34, diz assim, ó: então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. O que aconteceu? Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O que Esaú fez, gente? Ele desprezou o seu direito. Escute aqui, o que gera desconexão nos relacionamentos? Número 3, é isso aqui, ó: desprezo pelo sagrado. Gente, escute, não existem relacionamentos profundos, saudáveis e duradouros se não tiver como fundamento aquilo que é sagrado. A gente só consegue valorizar e ter a percepção exata do valor dos relacionamentos quando a base de tudo é o sagrado. Quando eu olho para o meu cônjuge pela ótica do sagrado, das sagradas escrituras, não é a mulher que me dá dor de cabeça, não é o homem, sabe? Mas é o que? Um matrimônio sagrado. Eu tenho uma percepção completamente diferente porque eu estou lutando por aquilo que é sagrado. Preste muita atenção. Talvez você olhe para um casal que tem 30, 40, 50 anos de casado e você acha que foram duas almas gêmeas e perfeitas que se encontraram. Não, um casamento que dá certo são duas pessoas imperfeitas que olhou um para a cara do outro e disse assim: a gente vai fazer isso, isso dá certo em nome de Jesus, a gente vai superar tudo, a gente vai estar do lado um do outro e a gente vai colocar Jesus no centro disso aqui, e no dia mal da tempestade a nossa casa vai permanecer de pé, porque Jesus é o centro. Nós casamos para honrar ao Senhor. Escute, não despreze o sagrado. A Bíblia diz que Esaú desprezou o seu direito. Quantas coisas sagradas você tem desprezado? Olhe para mim, olhe para mim. Seus filhos são herança do Senhor. Seus filhos são sagrados, são bênção de Deus na sua vida. Eu tenho uma palavra para as mulheres aqui, preste muita atenção. Você que abriu mão de muita coisa, abriu mão da sua carreira, renunciou muita coisa para estar cuidando do seu filho e da sua filha, e talvez você não tenha o reconhecimento que você merece ter. Eu quero que você entenda que Deus não fica devendo nada para ninguém. Tem um Deus no céu aplaudindo você, que como Ele doou a sua vida para criar e educar seres eternos, Deus vai honrar você de maneira gloriosa, porque você está cuidando da herança de Deus, e Deus vai cuidar de você. Irmão, não despreze os seus filhos, não despreze aquilo que é sagrado. O que gera desconexão nos relacionamentos? Preste atenção. Gênesis 27, do versículo 18 ao 20, diz assim, ó: ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Quem é você? O que Jacó disse ao seu pai? Eu sou. Qual foi a pergunta, gente? Volta lá para o 18, por favor. Qual foi a pergunta? Vamos lá, meu povo, pelo amor de Deus, vamos lá. Qual foi a pergunta? Anota isso aí. Quem é você? Isso é uma pergunta crucial que Deus faz para a gente. Isso é uma pergunta que a gente precisa responder para si mesmo. E aí quando Deus pergunta quem é ele, versículo 19, ele diz assim: Jacó disse ao seu pai: eu sou quem? Esaú, o seu filho primogênito. Eu fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei, para que me dê a sua bênção. Ou seja, ele, sabe por que ele faz? Ele assume uma identidade que não é a sua. O que gera desconexão familiar? Coloca o próximo tópico, por favor. Diga comigo: mentira. Não, se tem uma coisa que arrebenta relacionamentos, é a mentira.
não tem como ter relacionamento saudável e profundo com mentiroso e com mentirosa. Por isso que a sua vida tem que ser fundamentada na verdade. Você não pode ser uma farsa. Quanto vale a tua palavra? A palavra do homem e da mulher deveria sim, sim, não e não. Olhe para mim, meu filho. Deus viu o que você disse lá no altar. Ele é a testemunha da aliança. Ele viu. Gente, mentira. A pior coisa. É por isso que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Fé é confiança que aquela pessoa, que o que aquela pessoa afirma é verdade, que a palavra dela tem peso e valor. Então eu não posso me relacionar com Deus sem fé, sem confiança em Deus. E eu não posso ter um relacionamento saudável se eu for um mentiroso, se a minha palavra não vale. Irmão, pelo amor de Deus, cumpra a sua palavra. Você está me ouvindo? Seja um homem de caráter, seja uma mulher de caráter, seja uma pessoa de valor. Quem está me entendendo, diga amém. Relacionamentos baseados na mentira, a mentira fere, a traição da confiança destrói. Uma pessoa sem palavra é uma pessoa sem nada. Quem está me entendendo, diga amém. O que gera desconexão nos relacionamentos. Gênesis 27, versículo 34 e 35, preste muita atenção. Diz assim o texto: quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, para você que não conhece a Bíblia, Jacó assume o lugar. Primeiro ele comprou ali o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Agora ele vai e sabe que seu pai ia abençoar o irmão mais velho, o primogênito. Ele se veste e se finge. O pai dele era cego, era um senhor de muita idade. Então ele rouba literalmente a bênção que pertencia ao seu irmão, né? E agora ele chega ali Esaú chega diante do seu pai. E no versículo 34 e 35 ele diz assim, ó: quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, o que ele fez? Soltou um grito forte e profundamente amargo, dizendo-lhe: abençoe também a mim, meu pai. Ele, porém, respondeu: o seu irmão chegou, enganou-me e recebeu a bênção que pertencia a você. Preste muita atenção. O que gera desconexão nos relacionamentos? Próximo ponto, sabe o que é? É cobiçar a identidade do outro. Sabe aquela pessoa que está no volante da vida, pilotando a vida, mas ele nunca está olhando para frente, ele sempre está olhando para o lado para ver o que está acontecendo na vida do outro. Irmão, pelo amor de Deus, olhe para mim. Deus sabe o teu nome, o teu endereço e o que Ele tem para você. Ele não vai mandar na vida de ninguém, Ele vai mandar para você. Pare de querer ser uma cópia fajuta de alguém. Pare de querer ser o que está na moda, o que está todo mundo fazendo. Ninguém melhor do que você para assumir a sua própria identidade. Se tem uma coisa que vai fazer você estourar, é você assumir a sua identidade, ser autêntico, porque ninguém melhor do que você para ser você mesmo, do que você mesmo. Então, cobiçar a identidade do outro. É alguém que está ali como se fosse uma cópia de alguém. Preste atenção. Gênesis 27, versículo 41, presta atenção. O que gera desconexão familiar. Diz assim: Esaú, o que ele fez? Guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que o seu pai lhe dera. E disse no seu coração, o que ele disse? Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso, eu matarei o meu irmão Jacó. Desconexão, o que gera desconexão familiar? Sabe o que é, gente? O ressentimento. Diga comigo, ressentimento. Irmão, é impossível passar pela vida sem ser ofendido e ferido. Só
os vivos são ofendidos e feridos. Ninguém vai escapar. Você está me ouvindo? E uma coisa, irmão, a ofensa eu não tenho controle. A ofensa é alguém que faz, é alguém que fala, é alguém que age. Eu não tenho responsabilidade. É alguém que faz aquilo comigo. Você não teve culpa pelo seu pai ter feito o que fez com você. Você não teve culpa por aquele abusador ter feito o que fez com você. Você não tem culpa por causa que aquele homem te abandonou. Você não tem culpa por causa da ofensa que fizeram contra você. Isso não é sua culpa. Agora preste atenção. O ressentimento é eu viver um loop e eu retroalimentar e reviver aquilo ali. Então, a ofensa alguém faz contra mim. Ressentimento é uma punição eterna, é uma prisão perpétua que eu aplico contra mim mesmo. Então você está se punindo e arrebentando a sua vida. Tem gente que perdeu a paz, perdeu o brilho nos olhos, perdeu a alegria de viver, sua identidade foi sabotada, a vida está cinzenta, em preto e branco, porque não se liberta da desgraça do ressentimento. Preste muita atenção, Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim o texto. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim, ó. Tomem cuidado, vamos ler junto, bora lá, 1, 2, 3, vai. Para que ninguém se afaste da graça de Deus. Preste atenção, número 1, cuidado para não se afastar da graça de Deus. E para quê? Nenhuma raiz de amargura, ao brotar, o que vai acontecer? Vai causar perturbação e contaminar muitos, preste atenção. Ressentimento, o que acontece? Se priva da graça. Você não tem acesso à graça. Sabe o que acontece? Perturbação emocional e espiritual. Uma pessoa com ressentimento, ela vive perturbada. E vai dizer assim, e é altamente contagioso. Ou seja, vai contaminar outras pessoas. Gente, o ressentimento arrebenta teus filhos. Uma mulher ressentida acaba com a vida dos filhos. Um homem ressentido acaba com a sua família. Gente, pelo amor de Deus. Deus, é isso aí, mano. Você tem que estar aqui, que você é o cara que dá o gar no pregador. Depois tu me dá teu pix, tá? A gente... O que gera desconexão nos relacionamentos? Gênesis 27. Do versículo 43, olha o que diz aqui. Quando Esaú descobre que Jacó tinha enganado ele e o pai, tinha levado a bênção. Versículo 43, olha o que acontece. Quando Jacó sabe que seu irmão estava revoltado e queria matá-lo, e estava furioso com ele, a mãe dele diz isso aqui para ele, ó. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de quem? Do meu irmão Labão em Harã. Escute. O que gera desconexão nos relacionamentos, próximo ponto, sabe qual é? Fugir ao invés de resolver. Quantos de nós estamos vivendo a vida como fugitivos? Aconteceu aqui, eu fujo. Tive problema, eu fujo para cá. Outro problema, eu fujo para lá. Olhe para mim, meu irmão. Aonde você for, esse problema vai com você. Você quer ser feliz? Pare de fugir. Enfrente seus demônios. Aprenda a ter conversas difíceis. Porque o inimigo que você não perdoa e que você não resolve, você vai carregar ele para onde você for. Essa bagagem emocional que está acabando com você. Quantas vezes você está no sítio, na praia, no shopping, tendo um dia maravilhoso. Quando alguém fala que gera um gatilho, acaba com o teu dia. Augusto Cury diz uma frase, que o inimigo que nós não perdoamos vai deitar na nossa cama e vai perturbar o nosso sono. Quantos aqui estão vivendo perturbadamente? Porque decidiram fugir. Deus te trouxe aqui para te encorajar. Deus te trouxe aqui para dizer para você que existe um caminho melhor. Você precisa se perdoar, meu irmão. O que gera
Agora preste atenção. Quando eu me desconecto de relacionamentos cruciais, quando eu permito que o inimigo destrua os meus relacionamentos, sabe o que acontece? Primeira coisa, Gênesis 28:16, olha o que diz o texto. Quando Jacó estava fugindo para a casa de Labão, ele tem a última noite de sono em Canaã, a terra que ele viveu a vida toda. Quando Jacó acordou, ele teve um sonho. Ele viu que aquele lugar era o lugar de Deus e que anjos subiam e desciam. Quando ele acorda do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Em outras palavras, ele estava dizendo mais ou menos assim: meu Deus, eu era feliz e não sabia. Eu tinha uma riqueza grandiosa, mas eu não percebia. Estava debaixo do meu nariz, mas eu não conseguia perceber. Quantos de nós deixamos de... Jacó viveu a vida toda nessa terra. Agora ele estava indo para uma terra distante. Ia passar 20 anos naquela terra, sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, porque ele não percebeu a riqueza que ele tinha. Olhe para mim. Você tem riquezas gloriosas na sua vida. As maiores riquezas da sua vida você não vai conquistar não, Deus já te deu. Celebre. Não faça que nem Jacó, no dia que vai perder, disse: ele estava aqui o tempo todo, eu não sabia. Ei, olhe para mim. Próximo ponto da mensagem: consequências da desconexão, perda do acesso. Gente, quantos de nós nos privamos da graça porque nos fechamos num loop de dor e de ferida e de amargura? A gente se privou da graça. E Jesus disse assim para você, ó: da mesma maneira que você perdoar quem te ofendeu, eu vou perdoar você. Gente, perda do acesso, coisas preciosas, tesouros escondidos. Qual foi a última vez que você desfrutou de maneira consciente e presente do valor do seu filho e da sua filha? Qual foi a última vez que você entendeu o valor de uma companheira e de um companheiro fiel e leal, que você pode contar na alegria, na tristeza, na fartura ou na escassez? Qual foi a última vez que você... Quantas coisas nós perdemos o acesso porque a gente deixou de perceber. Agora presta atenção. Olhe para mim. Você que está vivendo pela vida como Jacó, enganando. Jacó enganou o pai, enganou o irmão. Ele se achava o cara. Olhe para mim. Filho, olhe para mim. Quem planta mentira, você vai pegar um pior do que tu no caminho. Você está me ouvindo? Ei, olhe, se você não largar a mão de ser mentiroso, pilantra, nó cego, você vai... Eu nunca vi nó cego e pilantra se dar bem a vida toda. Ele sempre vai arrumar um pior do que ele. E aí, ele vai: eu vou fugir do meu irmão, eu me dei bem, eu estou indo embora. Ele vai parar na casa do Labão, tio dele. O nome dele podia ser Ladrão. Chega na casa do velho, trata bem, fica um mês na casa. E se apaixona pela filha do velho, Raquel, uma menina linda. E aí ele olha aí: você quer casar com minha filha? Quero. Trabalhe para mim, meu filho, 7 anos aqui, para pagar o... Como é que chamava antigamente? O dote da menina. 7 anos de trabalho. Ele trabalha, e a Bíblia diz que parecia um poucos dias, porque ele estava apaixonado. Chega o dia da vitória: meu Deus, eu vou levar Raquel, aleluia. Prepara a tenda, coloca aromatizantes dentro da tenda. Aí ele vai ter a última conversa com o sogrão para se deitar com Raquel, para se unir à mulher que ele trabalhou 7 anos. Ele vai tomar um vinho com o velho coloca um pó estranho dentro do vinho, ele toma o vinho, entra para a tenda. Em vez de mandar Raquel, ele mandou a outra filha, Lia, que ela tinha um olhozinho trocado. Está na Bíblia. E aí, quando e Jacó foi para cima. 7 anos trabalhando, né, meu filho? Ele nem percebeu. Devia estar muito chapado, né?
Aí no outro dia, quando ele acorda, que ele olha, diz misericórdia. Mandaram a bênção trocada. Ele sai de dentro da tenda possesso. Labão, tu me enganou, miserável. Não, pera lá. Não é assim não, é porque na nossa tradição, primeiro tu leva a mais velha. Agora, meu filho, trabalha mais 7 anos, que a mais nova é tua também. Ele foi e trabalhou mais 7 anos. 14 anos, meu amigo, trabalhando. Depois ele trabalhou mais 6 anos para poder ter o rebanho dele. Irmão, 20 anos comendo o pão que o diabo amassou na mão desse velho. Irmão, ele foi receber o pós-doutorado em pilantrologia. Encontrou um velho pior do que ele. E aí sabe o que aconteceu? Ele disse, ó, trocou meu salário 10 vezes. Sabe o que eu aprendo aqui? O próximo, sabe o próximo ponto? Preste atenção. Olhe para mim. Colheita negativa. Irmão, se você não mudar, você vai colher. Você está me ouvindo? De Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, ele colherá. Você está me ouvindo? Você vai colher, meu filho. Querendo ou não querendo. Você gosta de trair a mulherada? Tu vai ser um... Assim... Você vai ser um unicórnio. É? Seu mezenga. Presta muita atenção, pelo amor de Deus. Vamos resolver esse problema da desconexão, sim ou não? Só existe uma maneira de resolver. Diga comigo. O poder restaurador do perdão. Não, diga mais alto. Diga o poder restaurador do perdão. Olha o que diz em Provérbios 19:11. Coloca o texto para mim, por favor. Diz assim, ó. O discernimento do homem lhe dá o quê? Paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Quanto mais discernimento, mais paciência e menos ofendido, mais difícil de me ofender. Amém? O homem sábio se ofende raramente e perdoa facilmente. Então é muito importante isso. Algumas verdades bíblicas sobre o perdão. Verdade número 1, preste muita atenção. Verdade número 1. Coloca o ponto aqui, por favor. Preste atenção. Perdoe o mais rápido possível. Tem um texto em Efésios 4:26, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha sobre a vossa ira. Sabe o que é isso, meu irmão? Ei, olhe para mim. Não deixa que isso crie raízes. Você está me ouvindo? Enquanto está superficial, limpa logo, resolve a bronca logo. Meu irmão, mulher de Deus, homem de Deus, não durmam brabo um com o outro, não. Se fosse lá no encontro com Deus, a gente dizia, né, na época do encontro, né, que quando você briga, Satanás deita no meio. Né? Mas ele gosta dessa confusão. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Libere perdão, resolva a bronca, sejam maduros. Sejam radicais com isso, resolvam rápido. Segunda verdade sobre o perdão na Bíblia, que eu vejo aqui, número 2, coloca para mim o próximo ponto. Perdoe quantas vezes for necessário. Um dia Pedro estava revoltado, alguém estava fazendo muita raiva para ele, e ele perguntou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar essa mala sem alça? 7. Aí Jesus disse: não, é 70 vezes 7 todos os dias. Olhe para mim. Quem foi perdoado por Jesus aqui? Levante a mão. Você foi perdoado? Quem é feliz porque foi perdoado? Levante a mão. Você é feliz por causa disso? No dia que você recebeu alegremente o perdão de Jesus, você perdeu o direito de negar perdão para as pessoas. Você perdeu esse direito. Amém, gente? Perdoe quantas vezes forem necessárias. Próximo ponto da mensagem, coloque aqui, por favor. Gênesis 32. Gênesis 32, do 24 ao 26. Olha o que diz o texto. 20 anos depois, Jacó decide: vou parar de fugir, eu vou resolver o meu passado. Gente, 20 anos, Jacó não pôde enterrar seu pai nem a sua mãe, porque ele estava fugindo do passado. Quantas coisas preciosas a gente está deixando de viver, porque não resolvemos o passado. E aí ele decide voltar: eu vou encarar.
vou resolver a bronca. Quando ele decide encontrar o irmão dele, quando ele decide pela reconciliação, acontece algo incrível. No caminho da reconciliação, olha o que acontece. Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Deus aparece no meio do caminho da reconciliação. Todas as vezes que você decidir pelo perdão, Deus vai se manifestar. Todas as vezes que você decidir pelo perdão, a glória de Deus vai se manifestar, a presença de Deus vai se manifestar. E quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Versículo 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Olha aqui, irmão. Próximo ponto. Perdoe para acessar o sobrenatural. Olhe para mim. Muitos aqui perderam acesso, intimidade com Deus, relacionamento com o Espírito Santo. Você nunca mais teve experiências com Deus porque o inimigo te travou no ressentimento. Quantas coisas maravilhosas você deixou de acessar porque Satanás te bloqueou no mundo espiritual. Mas Deus te trouxe aqui, meu irmão, para destravar você. Diga glória a Deus. Próximo ponto da mensagem. Versículo 27 e 28. Preste muita atenção, coloque para mim. Gênesis 20. Isso, diz assim: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Qual foi a pergunta, irmãos? Esse cara já tinha ouvido essa pergunta, sim ou não? A mesma pergunta que o pai fez, ele disse que era Esaú. O próprio Deus faz e pergunta: qual é o seu nome? Sabe o que ele diz agora? Eu sou Jacó. Eu reconheço que eu sou um mentiroso, pilantra, usurpador. Eu feri tanta gente. Estou há 20 anos fugindo do meu passado. Eu reconheço que eu errei. Senhor, eu me rendo a Ti. Eu assumo a responsabilidade dos meus erros. Eu sou Jacó. Eu sou aquele cara mesmo que enganou meu pai cego, que feriu o coração do meu irmão. Eu sou aquele moleque egoísta. Eu sou Jacó. Respondeu ele. Preste atenção. Versículo 28. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Escute. Quando a gente decide pela reconciliação, sabe o que acontece? A grandeza nasce. O passado é sepultado. Nesse momento, no caminho da reconciliação, nasceu a nação de Israel. Próximo ponto da mensagem, pode colocar, por favor. Perdoe para viver o que nasceu para viver. Olhe para mim. Quantos propósitos sepultados por causa de prisões emocionais? Quanta grandeza, sabe, mergulhada na dor, no ressentimento, no ódio. No dia que ele decide se reconciliar e perdoar, Deus revela quem ele era. E olhe para mim, você não nasceu para ser Jacó. Você não nasceu para dar errado. Você não nasceu para ser um fugitivo. Você não nasceu para ser um derrotado. Você nasceu para reinar. Você nasceu para governar. Você nasceu para coisas grandes. E se você decidir pela reconciliação, Deus vai te conectar ao destino poderoso que Ele tem para a sua vida. Se alguém crê nisso, diga amém e dê um aplauso ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. E aí, sabe o que ele faz? Agora ele morre. Jacó não existe mais. Israel, novo homem, vai na direção do irmão dele. Mas ele continuava com medo. Versículo 19 diz assim. Versículo 19 diz assim: deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú. Ele mandou grupos na frente para preparar o caminho. Quando o encontrarem, o que ele mandou dizer para o irmão dele? E acrescentem. O que ele diz, gente?
o teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava, eu o apaziguarei com os presentes que eu estou enviando à minha frente. Mais tarde, quando eu estiver frente a frente com ele, talvez me receba. Gente, olhe para mim, por favor. Importantíssimo. Coloca o versículo 21, por favor. Versículo 21. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Próximo ponto da mensagem, por gentileza. Perdoe com atos de restituição. A briga sempre foi porque Jacó queria o lugar de senhor de Esaú. Quando ele volta dizendo, tu és senhor, eu restituo. E ele começa a dar presente, ele está dizendo, eu estou disposto a reparar o dano que eu causei para você. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu reconhece que ele roubou, ele diz, Senhor, a quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Olhe para mim, meu irmão. Perdoe com atos de restituição. Quem é que você precisa restituir? Quem é que você precisa reparar? Irmão, pelo amor de Deus. Olhe para mim, homens que estão aqui. Quantos órfãos você deixou? Olhe para mim. Mais importante do que o seu dinheiro, seu filho e sua filha quer você. Talvez vocês nunca tenham a afinidade que deveriam ter tido. Mas ele quer saber que o pai dele, apesar de não ser presente, pelo menos se importa e está orando por ele. Restitua a dignidade. Deixa esse menino e essa menina saber que tem um pai que se importa. Um pai que errou, que foi irresponsável, mas que agora está disposto a restituir, pelo menos com alguma coisa. Quem é que você precisa restituir, meu amigo? Pelo amor de Deus. A quem você precisa devolver a honra? Devolva a honra para o seu pai, para a sua mãe. Devolva a honra, diga, papai, mamãe, me perdoe, eu lhe desonrei, mas eu quero restituir a honra para a senhora é digna de honra. Restitua. O verdadeiro perdão restaura as posições perdidas. Agora, para nós concluirmos, chega o momento. Jacó se reencontra com Esaú, 20 anos depois. Quem é que você precisa se reencontrar? Para quem você precisa abrir um diálogo para reconciliação? 20 anos depois dos presentes e dos servos, o encontro acontece. Gênesis 33, do versículo 3 ao 5, diz assim o texto: ele mesmo passou à frente deles e curvou-se ao chão 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe ao pescoço, abraçou e o beijou, e ambos choraram. O diabo está dizendo para você, não reconcilia não. Ele não vai aceitar, ela não vai aceitar, vai te tratar mal. Olhe para mim. Próximo ponto da mensagem. Perdoe com humildade, quebrantamento e sinceridade. Deus sempre vai surpreender você e os resultados vão ser muito melhores do que você imaginava. Quando Deus te conduz no caminho da reconciliação, não é para te envergonhar, Ele já está preparando tudo. Você vai ter paz na sua vida. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, eu quero orar com você.